Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Nós hoje iremos falar do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Então eu aguardo só alguém dar um retorno aí, se está nos vendo bem, se estão nos ouvindo bem, para a gente iniciar. Lembrando que o nosso Papo Espírita é uma conversa prazerosa à luz da doutrina espírita. Nós estamos iniciando já há algum tempo os nossos comentários desde o capítulo 1, inclusive esteve sobre a minha incumbência. Nós falamos de algumas curiosidades a respeito da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo e falamos também do capítulo 1. Dorinha Maranhão, obrigado pelo retorno. Que bom que você está aqui. Zaira Silvino também, a Kátia Berga. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre um capítulo muito importante que vai nos trazer alguns ensinos exemplares que o Cristo sempre deixou para nós. Entre eles, a humildade, que é um ensinamento maravilhoso, e o orgulho, que é algo que nós temos que expurgar de nosso íntimo, de nosso ser espiritual. Então, nesse capítulo, a gente tem o que é preciso entender por pobre de espírito, porque é uma expressão que, inclusive, nos causa estranheza, né? Como assim ser pobre de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, instruções dos espíritos, orgulho e humildade, e missão do homem inteligente na Terra. Esse 7º capítulo, ele está dentro do ideal a ser atingido. Quando eu, no início do nosso papo espírita sobre o capítulo 1, nessas curiosidades do Evangelho, eu lembrei que do capítulo 7, do 7º ao 10º, é esse ideal a ser atingido, são as bem-aventuranças, né? Então começa o versículo de Mateus 5,3, lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus ofereceu as bem-aventuranças, e bem-aventuranças quer dizer ser feliz, ditoso, né? Porém, raros somos nós que podemos atingir, né, já esses ensinamentos. Nós estamos em fase de construção. Lembrando que, inclusive, as bem-aventuranças é como se fosse uma escada evolutiva. Eu preciso atingir a primeira bem-aventurança para que assim eu possa subir o segundo degrau. Então, é um ideal a ser atingido. E, diante de nós estarmos no mundo de provas e expiações, é óbvio que nós vamos lidar ainda com muitas das nossas imperfeições, né? Esse processo de lapidação, de crescimento, ele se dá vagarosamente. É necessário que a gente interiorize esses aprendizados, né? Para que aí sim a gente possa fazê-lo uso. Ter as bem-aventuranças, aprender as bem-aventuranças, vão fazer com que a gente, vão fazer com que a gente se eleve. E elevar-se, com certeza, é chegar cada vez um pouquinho mais perto de Jesus, um pouquinho mais perto de Deus. Então, no hebraico, pobre de espírito significa aquela pessoa, significa aquele que se inclina, é uma pessoa aberta aos ensinamentos. Então, a gente já começa a ter um pouquinho de noção sobre o que é pobre de espírito, né?
Então, é uma pessoa que está aberta aos novos ensinamentos, consequentemente, à sua evolução, ao seu crescimento. É uma pessoa que também se curva à direção do vento, uma das traduções, né, do hebraico. E o vento, antigamente, se dizia ser o Espírito Santo, ou seja, somos espíritos inclináveis para os ensinamentos divinos. Então, nós vamos estar curvados ao vento, né, ao Espírito Santo, para que a gente vá crescendo espiritualmente. É interessante a gente perceber essa fraqueza do espírito, pobre de espírito, né? Porque no capítulo anterior, no 6º capítulo, no Cristo Consolador, nós temos 2 passagens importantes que falam dessas pessoas fracas, pobres, né? No item 7, sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Fracos, sofredores, né? Enfermos, ou seja, doentes. O que nós somos? Nós ainda somos doentes da nossa alma. E nós estamos aqui em processo de cura. Então, todo ensinamento, toda bem-aventurança, todo dizer do Cristo é um remédio que nós vamos ter para a nossa cura. E nós temos lá Jesus dizendo que nós somos os filhos prediletos, que ele tem um zelo, um cuidado maior por cada um de nós, né? No item 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Então é aquele momento, toda vez que a gente está lá no fundo do poço, em que a gente realmente reconhece que necessitamos de ajuda, ou então nós colocamos a humildade em prática, né? Que a gente está aflito, que a gente implora, aí a gente tem um Deus que nos consola, né? Sempre humildes é o seu propósito. Olho, eles não se exaltam, não é orgulhoso. Então nós vamos ter aí em pobres de espírito uma grande exaltação à humildade, mas nós vamos também ter uma grande exaltação ao orgulho, vendo que o orgulho não é bom para nós. Então, ressaltar a palavra orgulho é sempre nos chamar a atenção para que a gente vá esquecendo desse orgulho, né, que nós tanto empregamos ele no nosso dia a dia. Nós vamos ver no capítulo 7 uma advertência que eu considero uma das advertências mais sérias do Evangelho para nós. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Então, o pobre de espírito gosta de fazer todo o seu trabalho no oculto e não recebe as honras dos homens. Está em Mateus 6, 1, 4. Gosta de desistir de suas vantagens para o benefício dos outros. Está em Filipenses 2, 4. Né? Pobre de espírito não procura ser grande, seja no nível terrestre, seja no nível espiritual. Nós temos diversos espíritos superiores descendo do orbe superior a nos auxiliar aqui no orbe terrestre, né? Então veja o processo de humildade desses espíritos. Mesmo sendo de hierarquias elevadas, eles se põem à disposição de nos auxiliar. Nós temos como próprio exemplo Jesus Cristo, que veio reencarnar na carne para nos servir de guia e de modelo. Não existe nenhum outro ser na Terra que conseguiu dividi-la em dois, antes do Cristo e depois do Cristo. Tamanha a importância que o Cristo tem nas nossas vidas. Então, ele se fez pequeno ao nível terrestre a nos servir de professor, de modelo, de guia. Então, a gente tem nesses espíritos o único desejo de fazer a vontade de Deus, de momento a momento. Nós temos outros diversos espíritos com a grandeza
enorme que nos vieram auxiliar, mostrar que é possível cada um de nós realizar essa mudança dentro do nosso íntimo, né? Santifica-se para que os outros, pelo seu exemplo, possam também se santificar na verdade. Isso está em João e Timóteo. Então, nós temos esses grandes santos vindo a todo instante na Terra nos auxiliar de modelo, de guia, que nós possamos aprender com suas lições. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros, muitos ainda fazendo nos pequenos rincões atividades que por nós ainda não são reconhecidas, mas são de grande valia para todos aqueles que se servem dela. Então, os grupos espíritas que trabalham pelo próximo, né? Não só espíritas, mas católicos, protestantes, todos eles que estão voltados ao próximo, eles se santificam, né? A auxiliar esses que necessitam, nós e tantos outros, né? Então, pobre de espírito são os que confiam no Senhor e não em a si mesmo. São os que reconhecem dever tudo ao Criador, reconhecem que nada possuem, despidos de orgulho, como eu falei, despojados dos bens mundanos, dos bens materiais, podem caminhar livremente. Cansamos de falar que ao desencarnar nós não vamos levar nada dos bens materiais aqui conquistados. Aqui vai ficar tudo. Nosso caixão, como dizemos, não tem gavetas. Lá não poderemos colocar nenhuma das riquezas materiais. Não levaremos nada. Levaremos apenas os valores morais conquistados. Esses sim serão guardados e, como o próprio Jesus disse, nenhuma traça há de corroer esses nossos ensinamentos morais que nós conquistamos. Inclusive, nós espíritas devemos nos mostrar bons e caridosos para com todos os nossos irmãos. Entretanto, devemos compreender bem os grandes deveres que cabem a nós, que nos dizemos ser espíritas. Não podemos praticar abuso sobre a capa do espiritismo. Então, uma das grandes verdades dentro da doutrina espírita é que nós não possuímos achismos. A doutrina espírita nos fala que é ou não é. E nós não podemos praticar abuso sobre essa bandeira. Então, amai-vos, instruir-vos, são dizeres de Kardec na codificação da doutrina que nós temos que colocar como bandeira a própria caridade, entregarmos aos nossos irmãos. Consequentemente, nós vamos construindo interiormente valores que esses sim nós levaremos às vidas superiores. E certamente todas as nossas boas ações realizadas a um irmão nosso nos farão muitas vezes de advogado nas esferas superiores. Eles contarão a nossos favores essas nossas ações. Jesus fez a prédica das bem-aventuranças, do qual sintetizou de maneira de alcançarmos o reino dos céus. Como eu disse, escada, degrau a degrau, nós vamos evoluindo, né? Isso é uma perfeição moral que nós vamos atingindo pela prática do trabalho, do amor, da caridade, do que seja de ordem terrena ou espiritual. Nós não podemos esquecer de forma nenhuma que também trabalhamos nas esferas superiores. Entre uma reencarnação e outras, nas colônias que nós iremos habitar, nós iremos estudar, nós iremos aprender, nós iremos nos programar para as novas reencarnações e nós iremos trabalhar em prol de outros irmãos que ainda se encontram num estágio evolutivo inferior ao nosso. Nós todos estamos lá, auxílio mútuo. Lembremos de André Luiz, em nosso lar, ele passado o período de umbral, resgatado ao nosso lar,
passa aproximadamente mais ou menos um ano e meio em tratamento, e após esse tratamento ele já começa a sua edificação no trabalho. Começa humildemente, ele gostaria de ser médico logo de início, mas é orientado pela humildade começar de baixo, então ele começa varrendo as câmaras de retificação, consequentemente ele vai se aprimorando o seu serviço, consequentemente ele vai ganhando bônus horas, né, que também vão contar a seu favor no futuro, né? Então, felizes os mendigos de espírito, ainda estamos sujeitos às forças materiais. É, Vezeiro que nós olhemos aos nossos lados e a gente mesmo deseje certas conquistas materiais. Elas são importantes, sim, nosso carro, nossa casa, conquistas materiais, mas elas não podem ser a essência do nosso espírito, né? Porque aí nós estaríamos nos perdendo, né? Então, mas pedimos para que delas sermos liberados. Nós precisamos pedir ajuda superior para ser libertos dessas conquistas materiais, né? As conquistas materiais elas devem apenas servir para nos sustentarmos, né? E não fazer do orgulho, da vaidade aqueles próximos que estão a nós, né? É o maior adversário que nós temos no nosso desenvolvimento interior, nesse desenvolvimento espiritual, né? E a gente precisa se desvencilhar disso, porque os melhores candidatos, os mais sérios ao reino dos céus, que é o reino espiritual, Jesus nos ensinou por palavras, mas tudo com, sobretudo, o seu exemplo. O exemplo arrasta, né? E Jesus, através do seu exemplo de humildade, de simplicidade, né? Ele conquistou e serviu de molde e modelo a todos nós. Então, que possamos nos desvencilhar, né, desses bens materiais. Todo aquele que se eleva será rebaixado. No item 3. Naquela hora chegaram-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Jesus aí quis mostrar para nós que ser menino, como ser aquele menino, é uma simplicidade, uma humildade, uma pureza dentro dos nossos corações. A mesma pureza e inocência que nós observamos nas crianças. Elas ainda não estão corrompidas pelo mundo terrestre. Haja visto que, inclusive, as crianças, até uma certa idade, lá pelos 7, 8 anos de idade, elas ainda estão muito ligadas ao mundo espiritual. A sua mente, o seu espírito, o seu perispírito ainda está muito ligado às esferas superiores de onde veio reencarnar, né? Então a simplicidade, a humildade, a pureza do coração. Então Jesus, ao falar isso aos seus discípulos, queria que seus discípulos assim o fossem, não corrompidos pelas questões humanas, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Ele toma uma criança como um exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar. Será que nós conquistamos já esse ponto dentro das nossos valores morais, o de se humilhar? Eu acho muito difícil. Eu penso justamente nessa questão de quando colocado à prova, se eu serei humilde, se muitas vezes numa resposta árdua, às vezes numa agressão sofrida, eu vou exemplificar a humildade ou eu vou revidar o que eu sofri. Então Jesus diz que o reino dos céus é daquele que se humilhar, né? Então precisamos exercitar isso. E uma forma muito boa de exercitar isso é dentro das nossas próprias famílias, onde muitas vezes
é necessário se calar, né? Para não gerar uma briga, não gerar uma revolta, muitas vezes com o nosso companheiro, com a nossa companheira, né? Nossos irmãos consanguíneos, né? Muitas vezes são oferecidas palavras não medidas que certamente ferem as pessoas, né? E muitas vezes ferido, eu também desejo ferir, né? Então Jesus pede a humildade para a gente, né? Se humilhar, né? Exercitar o perdão, né? Por isso que o perdão é tantas vezes falada por Cristo, é o desejo dele para cada um de nós, né? No item 4, aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus 20, 20 a 28. Então, ele, o próprio Cristo, né, não veio para ser servido, mas para servir de exemplo a cada um de nós. Então, nós temos o próprio Cristo mostrando essa humildade, né, de grande excelso ser, ele se tornou pequeno para encarnar junto a nós, servindo de modelo, né? E está em Lucas também 14, 1, 7 a 11. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. É uma advertência a nós. O mesmo pensamento fundamental encontra-se nesse outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servidor, e também este. Todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado, né? Mostrando para nós esse processo de humildade, de simplicidade que precisamos construir no nosso íntimo. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os, mostrando-nos os grandes no mundo dos espíritos são que foram pequenos na Terra, e frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. Nós temos exemplos, né? O Cristo foi um, outros grandes espíritos desceram ao orbe terrestre para auxiliar em todo o processo, né? Então nós temos o exemplo de Maria de Nazaré mesmo. Era um espírito já de uma grande escala superior, né? No planeta Sirius. Ela recebe essa missão de Jesus para encarnar como sua mãe, né? E ela aceita esse desafio. Miramês, no próprio livro Maria de Nazaré, ele nos fala que o convite, quando é do alto, ele é irrecusável. Então, nós temos esses grandes espíritos aceitando, né, essa missão junto com Jesus Cristo para criar esse apostolado, né, criar a vinda dele e marcar o mundo como nós falamos que marcou, né? É que os primeiros levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu e não se perde as virtudes. Então, esses grandes espíritos, as grandes conquistas deles são as virtudes que eles mesmos já possuem, né? Não tendo nenhuma outra coisa, chegam a outro mundo sem nada, como náufragos, ou seja, eles não levaram absolutamente nada, né? Então, que a gente aprenda com esses espíritos superiores, né? Essa simplicidade, essa humildade. O Espiritismo nos mostra em uma outra aplicação desse princípio, o das encarnações sucessivas. Então, nós temos aí a lei de causa e efeito, onde, através das reencarnações, eu vou conseguindo refazer os meus processos, os meus aprendizados, e, consequentemente, eu vou conquistando meus valores morais. Essas conquistas, elas são minhas, elas são intransferíveis, né? Eu posso, através dos meus conhecimentos, auxiliar os meus irmãos ao meu lado, mas tirar os meus valores e entregá-los a ele,
Isso não é possível. Eles terão como crescer pelos seus próprios meios, né? Então, atingidos pelo orgulho, pela vaidade, os muitos espíritos se baseiam nesses grandes excelsos espíritos que já estiveram conosco aqui no orbe terrestre, nos auxiliando, né? Então, nós vamos lá para a instrução dos espíritos e a gente vai falar especificamente do orgulho e da humildade. No item 10, o orgulho é a venda que lhes tapa a visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso antes curar a causa do mal. Quando a gente está vendo o orgulho aí, nós vamos, obviamente, fazer uma conjunção, quando tapa a nossa visão e nos deixa cego, o exemplo de Paulo de Tarso, né? Ainda Saulo, na estrada de Damasco, quando Jesus aparecendo a ele, a enorme claridade de Jesus, né, o deixa cego. Então, muitas vezes, o orgulho, a vaidade, eles nos deixam cego. Nós esquecemos de enxergar as coisas que estão aos nossos lados, né? Inclusive as coisas pequeninas. Quando nós vamos adiantando a nossa idade, inclusive a minha, né? Nós vamos ficando um pouquinho mais maduro, nós vamos perdendo a visão para perto, já conseguimos já temos dificuldade de enxergar algumas coisas, né? Inclusive aquelas que costuram colocar uma agulha numa linha com problema de visão, é sempre uma tarefa muito difícil. Então, o orgulho e a vaidade, eles vão nos retirando a visão dessas pequenas coisas. E o que são essas pequenas coisas da vida? Auxiliar um próximo, dar uma boa palavra a um próximo. E a gente muitas vezes se esquece que a ajuda, muitas das vezes, é a material. E muitas delas, a material, sim, serve e auxilia muito aquele que necessita, mas muitas vezes a ajuda moral, né? Uma palavra boa, uma palavra amiga, muitas vezes faz uma grande diferença para quem a escuta. Então é necessário muitas vezes a gente olhar essas pequenas coisas ao nosso redor, né? No item 11, que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Essa já é uma advertência dos bons espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo a nós. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis em provação e procurai a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer resplandecer os vossos olhos. Então, a advertência dos espíritos de verdade, né, na codificação do Evangelho, através de Allan Kardec, auxiliando a gente nesse processo de abrir as nossas visões, né, abrir os nossos olhos para enxergar muitas advertências. E elas são em relação à humildade, que precisamos sempre conquistar, e o orgulho, sempre expurgar, né? A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Olha o puxão de orelha aí para nós, né? Então já são grandes os exemplos, porém a gente não está dando muita importância a esses exemplos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos e que devem se ajudar mutuamente e o conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vós enfeitais de virtudes que não tendes, como se tivesse uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos,
daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, o que fez tão grande colocou acima de todos os profetas. Né? Uma advertência muito grande para nós, né? Para nós exercitarmos a verdadeira humildade, né? Que não seja apenas uma humildade de vez em quando para ser uma aparência às pessoas que me enxergam, né? Lembramos do Cristo, né? A gente esquece que mesmo tudo que o Cristo passou, quando colocado no madeiro infame, ele ainda se ergueu sobre todos os romanos, né? E sobre todos aqueles que o colocaram na cruz. Né? Então, Jesus já estava aí também exemplificando estar na cruz numa posição elevada àqueles que o martirizaram. Né? O orgulho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas. Como nós falamos, o nosso caixão não tem gavetas. Nós não vamos colocar nenhum título, nada disso lá. Nós precisamos lembrar que ainda as altezas, os reis, eles ainda se diziam ter um sangue diferente dos nossos, né? O sangue deles era azul, quando na realidade não era, o sangue deles era igualzinho ao nosso. Mas o orgulho, a vaidade, a arrogância fizeram com que eles achassem que tivessem um sangue diferente de nós, quando na verdade o sangue deles é igualzinho a nós. Eles acreditam que isso lhes é devido por direito, né? Essas suas conquistas, eles acham que é deles, quando na realidade nada é deles. Quando Deus as retira, acusam-no por injustiça. Ridícula cegueira. Deus nos distingue pelo corpo? Não. Acaso do pobre não é igual ao do rico? Igualzinho. O Criador fez duas espécies de homem? Nem um pouco. Deus não fez inclusive cópias. Deus fez espíritos individuais, cada um modelo, um ser espiritual diferente do outro, com as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Podemos observar isso dentro da nossa própria família, nosso pai, nossa mãe, com os nossos irmãos. Os nossos irmãos descendem dos mesmos pais consanguíneos e somos completamente diferentes uns dos outros, né? Tudo que Deus fez é grandioso, é sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias dos vossos cérebros orgulhosos. Imaginam, né? Olha aí, os espíritos de verdade nos falando sobre o orgulho. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos. Olha o exercício do perdão, né? Lembrando de vós mesmos, não estáis isentos de culpa. Nós erramos a todo instante, a toda hora, inclusive com as pessoas que mais amamos, né? Mais próximas a nós. Quantos deslizes nossos? Já pensou se nós não exercitássemos o perdão? Nós desejaríamos o perdão e elas poderiam realizar o mesmo desejo de não nos perdoar. Então, sereis caridosos e humildes, né? Exercitando o perdão, a caridade, a simpatia com todos aqueles próximos nós. Muitas vezes a gente esquece que aquela pessoa ao nosso lado que mais nos coloca à prova, ela na realidade ela é um professor bendito. É como a dor. A dor é uma professora bendita nas nossas vidas. Ela que nos faz despertar, ela que nos faz acordar. É justamente esses mesmos amigos e inimigos que estão nas nossas voltas. Se nós pensarmos no inimigo, nós não temos inimigo se ele antes não fosse nosso amigo. Como? O amigo, depois do término da amizade, é que vem a inimizade. Então, o inimigo, ele surge de uma amizade, né? E uma amizade, ela precisa ser revista em todos os seus tempos,
aonde foi que tanto eu ou tanto o outro errou, para fazer a correção desses erros, né? E aí vem a parte que eu comentei lá no início, né, da nossa conversa, que eu acho que é uma das mais duras advertências, né? Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar os homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda que expulsar os mercadores do templo que desonraram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe, homens, como outrora, o renegareis caso Deus vos concedesse essa graça? E o chamareis outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos? Talvez até o fizesse recomeçar o caminho do Gólgota. Gólgota é o monte perto de Jerusalém onde o Cristo foi crucificado. Então, olha a advertência dos espíritos na codificação do Evangelho. Será que o nosso orgulho, né, como fariseus modernos, e se vocês olharem bem, nós olhamos muitos por aí com esse mesmo desejo, né? Então, nós estamos esquecendo dos valores cristãos colocados ao nosso dispor para o nosso melhoramento, né? Muitos se dizem cristãos, mas têm as suas atitudes anticristãs. É uma advertência muito grande. Como eu disse, nós não podemos nos revestir da capa da doutrina espírita e não sermos cristãos verdadeiros. É necessário esse exercício. Então, a gente precisa, através dessa advertência séria no Evangelho segundo o Espiritismo, né, para que a gente acorde, né, para que a gente desperte para esse orgulho que ainda existe e habita dentro de nós, né, que a gente tenha força, sabedoria para dispersar esse orgulho dentro de nós. Nós temos também a missão inteligente de um homem na terra, né? Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos ao mundo que habitais. Então, a nossa inteligência é uma inteligência ainda no globo terrestre. Tem, inclusive, muitas questões no livro dos Espíritos que os Espíritos não respondem com clareza porque nós ainda não temos inteligência de entender. Então, esse questionamento vai ficar para uma próxima oportunidade, ou quando nós aditarmos a nossa inteligência, quando nós entendermos e compreendermos alguns outros processos no mundo, do universo, aí sim os espíritos com certeza irão nos esclarecer. Mas nesse momento, a nossa inteligência é uma inteligência ainda muito limitada, né? A gente já está indo quase para o encerramento, mas eu quis trazer também aqui do Fonte Viva de Emmanuel a lição 118 em nossas tarefas. E aí nós temos Paulo, já não mais Saulo, mas Paulo, falando aos Romanos, né, na carta 12:16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então nós temos Paulo também numa advertência, né, falando que nós não precisamos buscar coisas elevadas, né, mas acomodai-vos nas humildes, lembrando que ser humilde, pobre de espírito, nós teremos o reino dos céus. Mas aí ele contempla, né? Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. Aí Emmanuel, né, mostra para nós que é necessário galgar degrau a degrau, né? E que esse não se faz de um dia para o outro. É necessário aprendizado, é muitas vezes necessário reencarnações para que a gente possa elevar
para que a gente possa se evoluir. Muitas vezes a coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo no círculo da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de um arbusto frágil, né? Se nós lembrarmos uma árvore frondosa, uma mangueira oferecendo os seus frutos a nós, ela começou bem pequena e bem frágil, até se tornar uma robusta e sólida árvore, né? Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo e aceitamos de boa vontade, as tarefas pequeninas. As grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Toda vez que nós nos preparamos por uma tarefa, e eu lembro no início da doutrina espírita, algumas tarefas caíram sobre o meu colo, e a gente lembra também do início, né, do prefácio da obra de André Luiz do Nosso Lar, quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. E essas tarefas elas vão chegando a cada um de nós, com consequência, labores mais efetivos. Então, nós estando preparados para as tarefas que virão, né? Elas sempre virão mais intensas, mais fortes, mas isso mostra a cada um de nós o preparo que nós já conquistamos, né? Por isso que eu sempre digo da importância de interiorizar os ensinamentos do Evangelho, do Cristo, né? Ser esse pobre de espírito, né? A humildade, a simplicidade, para que a gente conquiste o reino dos céus. Consequentemente, é importantíssimo o aprendizado das lições do mestre, mas não apenas estudá-las, interiorizá-las, exemplificá-las, como o próprio mestre fez com todos nós. Então, nós estamos terminando aqui o nosso Papo Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, essa oportunidade bendita de bater esse papo gostoso com todos vocês, agradecendo a todos que estiveram aí conosco, Renata, né, o próprio Luiz Antônio, que hoje me fez refletir muito sobre essa condição humana que ainda estamos. Ele compartilhou um vídeo do cujo os jovens, sem noção nenhuma, jogavam água numa senhora que caminhava na rua, uma transeunte. É lamentável ver ainda que alguns espíritos não se comovem com esse tipo de atitude, né? Esses jovens que jogaram água nessa senhora. Mas eu tenho certeza que lá na frente, na esquina, alguns bons corações que já conseguiram ver essa pobreza, né, de espírito, né, auxiliaram essa senhora dando roupas secas. Ao passo que nós temos corações maldosos, nós também temos corações bondosos. Eu acho que esse vídeo serve muito de advertência a todos nós, porque muitos, inclusive, filmaram aquela atitude, né? E hoje a gente já tem uma outra esfera de pessoas que filmam os abusos, né, para que se tornem eles vistos e ouvidos por todos nós, para que nós possamos refazer as nossas escalas de valores. Aquela senhora poderia ser o Cristo, né? Imagina nós jogando um balde de água fria no Cristo. Então, todos nós temos o Cristo dentro de nós, que nós possamos fazer as nossas boas ações,
sempre estender as nossas mãos àqueles que ajudam, né? Estender aquelas mãos que necessitam às pessoas da nossa ajuda, na nossa compreensão, do nosso carinho, da nossa atenção. E sejamos cristãos. Lembremos da advertência dos espíritos que, puxa vida, seria necessário Cristo reencarnar novamente e, mesmo assim, ainda condenarmos e crucificarmos ele novamente? Então, há necessidade. Eu penso também que há necessidade de vir o escândalo, né, para que a gente possa ver e observar esse escândalo. Talvez a atitude desses dois jovens seja um marco na vida deles para que eles possam se melhorar no futuro. Se não melhorarem nessa encarnação, com certeza a lei de causa e efeito farão que eles melhorem numa próxima reencarnação. Deus é compassivo com todos nós, né? Que possamos agradecer esses ensinamentos que o Evangelho sempre nos traz, deixar a todos vocês que aqui estiveram conosco um abraço carinhoso, afetuoso. Continuemos nos precavendo dessa doença que aí está, o coronavírus. Usemos nossas máscaras de proteção, o álcool gel, mantemos o distanciamento, porque essa também é uma forma de exemplificar o amor àquelas pessoas que estão próximas a nós. Gente, um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite de refazimento a todos. Tá? Que assim seja, Deus permaneça no coração de cada um de vocês. Boa noite a todos.